nós temos esse convidado especial que sempre, quando a gente faz um convite, ele nunca recusa. Israel, muito obrigado por compartilhar, fazer parte dessa semana do evangelismo com as mulheres, viu? Tem sido um parceiro muito abençoado e essa semana ele preparou, gente, é de primeira mão esse treinamento PowerPoint, ficou muito lindo e ele me mostrou e daí ele vai compartilhar conosco hoje. Vocês vão ver o que estamos fazendo. Muito obrigada, Israel, por estar aqui nessa noite, separar esse tempinho. Ele faz evangelismo em várias igrejas, então assim, a noite dele, todas as noites ele está em uma igreja. Com certeza você já o conhece, ele já esteve aí na sua igreja, mas hoje em especial ele falou: não, para as mulheres eu vou parar o que eu estou fazendo e vou fazer esse treinamento. Então, muito obrigado, viu, Israel, por estar aí Boa com a noite. gente, por nos abençoar. E os Boa, momentos seguintes são seus. boa noite, Pro. Tudo bem? Boa noite, pastores. Oi. Estou vendo aqui o rostinho de alguns. Tudo bem, pastor Almir? Uma boa noite a todos, a todas as líderes. Nós somos uma equipe integrada, né, Pro? Uma equipe que Sim, está sempre unidos em todos os projetos, seja ele qual projeto de missão, a, 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 a missão, o sangue da missão em nossa veia, ele não corre, ele tira racha. A missão, essa é a boa. missão está sempre na nossa veia, em, a qualquer um, qualquer pessoa que diz assim, vamos praticar, vamos unir forças, estamos sempre unidos ali, nossos departamentos, né, todos nós estamos unidos em um só propósito, que é o cumprimento da missão aqui no campo da Ápice, que é o nosso campo, e vivemos o máximo de pessoas possíveis entregando a vida a Jesus. E esses treinamentos todos que nós estamos fazendo, né, ele tem um intuito, ele tem uma finalidade. Qual a finalidade? É que esse evangelismo não seja um evangelismo feito ou realizado de qualquer maneira, né? Então, nós já idealizamos, desde o ano passado, todas as campanhas já foram idealizadas, aonde os pregadores vão estar, aonde o Luiz Gonçalves vai estar. Então, tudo já está planejado e até as palestras, inclusive todas as palestras, elas já foram orquestradas, organizadas para melhor servir o campo da ápice nesse evangelismo que é o evangelismo feminino, né? Então, já temos, nesses anos que já iniciou o evangelismo feminino, já temos um avanço muito grande, já é a terceira melhor onda de batismo do campo da UCB, da União Central Brasileira, e aqui da Amém, APSE amém. também. Amém, né? Isso E aí, esse ô ano Israel, isso aí é nós resultado temos que as mulheres estão cumprindo a missão. Realmente verdade. são as mulheres em missão. Nós temos um sonho. Eu estou com a minha caneca aqui, tá vendo aqui? Olha, a minha Ah, caneca tem um alvo aqui, tem um alvo de 250 pessoas. Amém, gente? Amém? Glória a Deus. amém, É amém. o nosso desejo. Olha a canequinha do pastor Almir ali também, né? Então, cada Oh, pastor tem a sua canequinha, cada pastor tem o seu objetivo, o seu alvo. E alvo, na verdade, é o sonho de Deus. Deus não quer ver só 250 pessoas sendo batizadas. Deus quer ver muito mais, o dobro disso. Mas nós também precisamos nos preparar melhor para isso. E hoje eu quero convidar você a pegar a caneta, a pegar um caderno e já anotar todas as dicas que vai ser dadas aqui nesta palestra. Essa palestra que irei fazer aqui com vocês, ela é como você organizar a sua semana do evangelismo. Então, nós vamos trabalhar aqui mais coisas práticas. Então, eu convido vocês a pegar realmente uma caneta, um caderno, um rascunho e anotar tudo que vai ser dito aqui, porque vai ser de grande, mas de grande importância para o andamento do programa. Então, o que eu vou falar vai ser exatamente o que você
poderá fazer. Então, serão sugestões aqui, mas coisas que nós, que somos evangelistas, estamos vivendo no dia a dia. Então, nós temos grande experiência para passar para vocês e de tudo que pode acontecer e tudo que pode dar errado também dentro de um programa de evangelismo, tá? Então, tudo A no parte programa de evangelismo prática, né, Israel? é parte prática. No evangelismo, tudo pode dar certo, mas também tudo pode dar errado. Quando tudo começa a dar errado, tudo dá errado. Então, é importante que você comece a anotar todos os itens que serão passados aqui, tá bom? Então, eu vou compartilhar a tela com vocês, tá? Compartilhar aqui a tela, a minha tela aqui com vocês, para que a gente comece, então, tá bom? Está aqui a palestra, tá? O título da palestra está aqui, e o título é Como organizar, tá? Como organizar a semana de evangelismo. Está aqui. Dicas para organizar o evangelismo público, tá? São dicas importantíssimas que irei passar para vocês. Mas antes de nós falarmos exatamente sobre isso, eu quero ler um verso bíblico com vocês. Aliás, dois versos, tá? O primeiro verso está em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, verso 40. É um versículo bem curtinho. Ele está aqui num contexto onde vai falar sobre a necessidade de ordem no culto, tá? Ele está falando sobre ordem no culto, e no finalzinho, nesse último verso, ele diz assim: tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. O que que é decência? É fazer as coisas, todas elas sincronizadas. Fazer com que todas as coisas, uma coisa vai levando a outra coisa vai levando a outra, para que, no final das contas, o que que nós esperamos? Ver pessoas compreendendo o que está sendo dito, para que não haja ruídos de comunicação, tá? Então, tudo que nós vamos falar aqui dentro dessa palestra é para que o andamento do programa, quando a palavra de Deus for aberta dentro de um programa, dentro da organização do programa, tudo possa acontecer com ordem e decência. E há um outro verso que está em Gálatas 4, verso 4, que você já deve ter lido bastante, que diz assim: vindo a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Ou seja, no devido tempo, Deus, na sua organização profética, na sua organização histórica, Jesus não nasceu, Jesus não nasceu num acaso. Jesus nasceu dentro de um projeto, dentro de uma metodologia divina, dentro da metodologia do céu, vindo à plenitude do tempo, no tempo certo, Jesus nasceu. Então, Deus é um Deus de ordem. Sendo um Deus de ordem, nós também não podemos ser diferentes. Então, vamos relembrar aqui o que já foi feito, o que já aconteceu anteriormente. O que que já aconteceu anteriormente? A palestra com o evangelista Luiz Gonçalves. Eu acho que vocês assistiram, foi boa, maravilhosa. Também aconteceu a palestra com o nosso pastor Raimundo Gonçalves, o nosso evangelista, que foi falando sobre o preparo espiritual para o evangelismo. E hoje nós vamos falar exatamente sobre isso: como organizar semana de evangelismo público. Como você pode organizar bem a sua semana. Tá? Lembrando que o propósito final é nós transmitirmos a palavra de Deus da melhor maneira possível, para que as pessoas que você vai convidar para a sua semana, que não haja ruído de comunicação com o pregador, com a palavra, com aquela pessoa que está lá dentro, tá? Porque o diabo vai fazer de tudo para que haja ruído de comunicação, para que essa pessoa não entenda a palavra. Então, é importante que a gente, então, se prepare. Então, vamos começar aqui. Gostaria que você fosse anotando. O que que nós vamos falar? O que que nós iremos tratar? A aula é sobre métodos, métodos sequenciais para um bom andamento do programa evangelístico. Lembrando que, se vai haver o programa evangelístico aí na sua igreja, o evangelismo feminino na sua igreja, você já tem que ter realizado algo antes. O que que é esse algo antes? Convidar, já ter
a listagem de interessados, tudo certinho. Então, esse é algo prévio à questão espiritual também, que já foi dita. Então, vamos lá, então, para o algo prático da semana. Vamos lá. Primeira coisa que você deve fazer: organizar equipes para a Semana do Evangelismo. Quais são? Para qual finalidade? Para os equipamentos audiovisual, o som da igreja, tá? Não pode ter uma caixa com problema dentro da igreja. Não pode ter microfones que não funcionam dentro da igreja. Os microfones precisam funcionar. Recepção, tá? Vou falar só os tópicos aqui agora, tá? Recepção, equipe de oração, equipe de louvor, música, mensagem musical. Então, louvor, a equipe de louvor e também a pessoa específica que vai cantar os louvores especiais. Evangelismo infantil, classe 8 anos para baixo, tá bom? Então, são esses tópicos que nós vamos trabalhar. São, na verdade, cinco tópicos que nós vamos trabalhar, seis, e nessa dinâmica, nesses 8 tópicos, nós vamos falar sobre todas essas coisas, tá? Então, presta atenção, vamos falar sobre evangelismo infantil, visitação ou manter contatos pós-programa, vamos falar também da programação e sobre a questão dos batismos. Tudo isso vai ser falado aqui. Então, é importante que você anote. Então, vamos lá. Ellen White, então, tem aqui umas dicas para nós. Baseado no espírito de profecia. Olha só que texto magnífico que Ellen White fala. É plano de Deus que cada parte do seu governo dependa de outra parte. Observe isso, gente. O evangelismo feminino tem que estar unido todo mundo, tá? Ministério dos Desbravadores, ASA, Ministério Pessoal, diácono, ancião, todos eles têm que estar unidos em um só propósito. Esse evangelismo não é só o evangelismo feminino. Observe, está aqui a nossa líder do ministério a Proquésia é o do ministério feminino, do evangelismo feminino. Só que nós, do evangelismo, estamos unidos com ela, estamos fechados. A gente aqui é unido de tal maneira que ninguém vai conseguir desatar esses nós, né? Não, professora Kézia? Então, nós somos unidos. Então, dentro da sua igreja, você também não pode estar um puxando para um lado, outro puxando para o outro. Ah, não vou dar esse batismo agora porque não é meu programa. Não vou dar esse batismo agora porque o programa é do evangelismo feminino, é das mulheres. Não, essa criança aqui de 9 anos não vai batizar agora, vai batizar só lá em setembro. Gente, não segura batismo. Batismo você não segura ele. Deus dá batismo para você o tempo todo. Batismo não é para o seu evento, batismo é para o evento de Deus, tá? Batismo é para o evento de Deus, então não segura batismo, tá, gente? Porque vai que essa pessoa morre, pelo amor de Deus, tá? Não segura batismo. A pessoa está pronta para o batismo, batiza ela, porque se nesse programa Deus deu essa pessoa, lá no outro programa Deus vai dar também. É Ele que é o dono, é Ele que é o que mais quer ver batismo, pessoas sendo batizadas. Não é a professora Késia, não é nós que queremos batismo, é Deus. O maior interessado nos batismos é Deus. Então, todo o governo, todo o projeto da igreja, todos os departamentos da igreja tem que estar unido em um só propósito, tá? Um dependendo do outro, tá? Um dependendo do outro e trabalhando em harmonia, diz aqui a profetisa Ellen White. E ela continua. Ele, Deus, movimenta as forças humanas, fazendo seu espírito tocar as invisíveis cordas. Olha isso, gente, olha que fantástico. É Ele que está por detrás de todas as ações, é o Espírito Santo de Deus que está por detrás de todas as ações. Então, quando nós planejamos esse evangelismo, quem está por detrás dele? O Espírito Santo de Deus. Eu creio nisso, eu acredito nisso, tá bom? Vamos lá, então. Resultado da ordem e harmonia da ação, na ação. Olha o que Ellen White fala. Deus é um Deus de ordem. Tudo que se acha em conexão com o céu está em perfeita ordem. A sujeição e a perfeita disciplina assinalam os movimentos da hóstia angélica. Gente,
Quando tudo está em harmonia, é como se Deus estivesse dando a sua assinatura. Misericórdia. Presta atenção nisso, gente. Olha que fantástico isso. É como se Deus estivesse dando a sua assinatura, dizendo: esse programa aqui foi tão bem planejado que eu vou dar os frutos. Isso é fantástico, gente. Isso é maravilhoso. Agora, observe: o êxito apenas pode acompanhar a ordem e a ação harmoniosa. Então, essa palestra, ela é tão importante quanto qualquer outra palestra que já foi dada aqui, tá? Então, o êxito só pode acompanhar quando as coisas estiverem em perfeita ordem e harmonia, tá? Deus requer ordem. Observe isso, gente. Deus requer ordem e método em sua obra hoje, não menos do que foi nos dias de Israel. Todos os que estão a trabalhar para Ele. Você não trabalha para o ministério feminino, o evangelismo feminino, você não trabalha para a ASA, você trabalha para Deus. Todos nós trabalhamos para Deus. Nós não somos funcionário de ninguém. Você trabalha para Deus. Todos os que estão para trabalhar para Deus devem fazê-lo inteligentemente, não de maneira descuidada, casual. Agora, olha só, vamos lá então para a primeira parte. Vamos pensar no equipamento audiovisual da sua igreja. Audiovisual. Então, observe só isso. O equipamento audiovisual. Foco na função a ele determinada. A maior dificuldade dos jovens, porque a maioria dos que estão ali trabalhando com os equipamentos são jovens, porque venhamos e convenhamos, eu, com mais de 50 anos de idade, não consigo mexer com o negócio do som. É tanto botão, é tanto negócio, é tanta internet, é um monte de coisa. Eu não consigo mexer. E quem é que a gente coloca lá? Aqueles que já nasceram nesse mundo tecnológico. Quem são eles? Os jovens. Então, a maior dificuldade deles, os que estão começando a trabalhar com audiovisual, é a questão do foco, tá? Para eles, tudo que vai acontecer é novidade. O jovem quer estar em turma. Observe que a maioria dos jovens que estão lá no som, ele nunca está sozinho. Às vezes ele está com dois, três lá com ele. É muito interessante. Eu sempre vejo isso acontecendo, né? Ele nunca está sozinho lá. Sempre tem dois, três. Ele sempre quer estar em turma. Isso tira o foco deles, sabe? O que pode acontecer? De repente ele está na internet e vê um vídeo lá, vê alguma coisa e esquecer do programa lá que está acontecendo, tá? Se eles não tiverem muito focados, mas muito focados no que estão fazendo, o público não vai conseguir ouvir o que está acontecendo lá, o que está sendo pregado. Vai sair um barulheira, as coisas não funcionam, tá? Então vamos lá. Ter foco é muito importante em qualquer trabalho, mas em especial para quem vai trabalhar com áudio. Precisa deixar o som equalizado. Ter uma sequência de trilhas sonoras. Observe isso, gente. Trilha sonora para todos os momentos. Quando os membros da igreja chegar na igreja, já tem que ter um som ambiente, um louvor bem baixinho. Não aquele louvor barulhento que a pessoa já entra com o coração agitado, chega lá, tem uma música agitada dentro da igreja e ele fica mais agitado. Ali é lugar daquela pessoa ter um contato com Deus, então ali é lugar dela estar com o coração dela acalmado. Então, é importante que ele tenha um fundo musical ali, tá? Um fundo musical ali no início e também um fundo musical no apelo quando o pastor ou quando o pregador estiver fazendo o apelo, tá? Agora, observe isso. O menino, a pessoa, o jovem que está lá no som, ele tem que se colocar no lugar daquele que vai ouvir o programa, aquele que vai ouvir o som que vai sair na caixa. Para isso, ele deve ser o primeiro a chegar para testar o som, testar os microfones, testar as caixas de som, testar a mesa de som, tá? Então, ele tem que ouvir tudo isso para não ser pego de surpresa. Saber ouvir sua audiência. O que?
As pessoas que estão dentro da igreja, às vezes ele vai falar, olha, sobe mais um pouquinho. O pregador vai falar assim, olha, sobe mais um pouquinho o microfone. E às vezes ele não entende porque ele está fora de sintonia. Então ele tem que prestar atenção se alguém está reclamando de alguma coisa, de algum barulho. Tem que ir ver se realmente o que está acontecendo procede, tá? Precisa deixar o som equalizado, ter uma sequência de trilhas sonoras, tá? Se colocar no lugar do outro. Agora, presta bem atenção nisso. Eu quero falar disso agora, tá bom? Presta atenção nisso. A equipe de recepção. Olha que cena, eu vou voltar aqui só para você ver o que a equipe da recepção. Presta atenção nisso, gente. Isso é fundamental. Isso é primordial. Vamos lá, então, para a gente entender um pouquinho sobre isso. Organizar a equipe de recepção bem treinada. O que eu falo bem treinado? O que é ser bem treinado? Não é apenas abraçar, não é apenas apertar a mão. Tudo é um conjunto. Tudo está dentro de algo que você precisa fazer. Tá? Então, observe, se você vai fazer um evangelismo distrital e vai estar lá numa única igreja, duas, três igrejas, é importante que você tenha um representante de cada igreja naquele local. Tá? Eu estou olhando para o pastor Almir aqui, suponhamos que ele está com Vista Linda, Vicente Carvalho, tudo na central. Tem que ter representante de cada igreja na central, na recepção. Por quê? Porque ele vai conhecer quem são as pessoas que estão chegando da região dele. Tá? Então, é necessário que você tenha uma equipe bem treinada. Uma outra coisa, anotar os nomes, endereços completos. Ah, mas hoje tem a preservação de dados. Deixa eu falar uma coisa para você. Você pode usar isso aqui como para fazer o sorteio, dar um brinde, dar um presente, e aí você anota o nome delas. Então, ela vai dar o nome para você porque ela vai participar de um sorteio, tá bom? Uma outra coisa, passar os nomes. Isso é muito importante. Eu falo para você que é muito importante porque eu, como evangelista, pregador, eu sempre peço isso para a recepção. Você tem os nomes de todas as pessoas que não são membros da igreja, porque quando a gente fala o nome delas, elas ficam mais familiarizadas. Agora, quem são esses interessados? Gente, todos os que ainda não fazem parte como membros da igreja, quer sejam afastados, crianças com idade de batismo. Se a criança tem 8 anos, já está pronta, tem idade de batismo, e você não considera ela como um interessado, você não faz, ela não participa de sorteio, ela fica excluída da igreja. Ela fica excluída ali, mas ela já é filha de um adventista. Gente, filho de adventista não batizado é interessado, tá bom? Filho de adventista não batizado é um interessado. Ele é um interessado do pai e da mãe para ser batizado. Criança com idade de batismo, ou aquele que frequenta e ainda não se batizou. Fazer um levantamento de quantos interessados estão presentes por noite, quantos vieram pela primeira vez e quantos estão retornando. Tá? Isso é primordial. Registrar a presença de todos. Sabe como que a gente faz isso nos nossos evangelismos? A gente prepara um brinde especial para o final de semana. Para o final de semana. Por exemplo, uma panela elétrica. A gente dá uma panela elétrica, só que para dar essa panela elétrica, a gente tem que registrar a frequência dessa pessoa, no mínimo 4 vezes na semana. Tá? Então, ela tem direito de faltar duas vezes ou 3 vezes. Mas se ela fez 4 vezes, isso significa o quê? Que nós sabemos que aquela pessoa frequentou pelo menos 4, 5 vezes. Quando ela frequenta 4, 5 vezes, ela já passou de ser uma visita e agora ela passa a ser uma interessada da igreja. Anotar quantas pessoas aceitaram o apelo. Se a pessoa vai ao apelo lá na frente, gente, ela já passa de um outro nível de pessoa que está na igreja. Às vezes tem aquele que está lá há anos e anos e não aceita o apelo, mas chegou alguém lá que aceita o apelo. Anota o nome dela, porque ela aceitou, ela foi na frente, e quando ela vai na frente, ela está dando passos para uma decisão.
Apresentar um relatório cada noite. Cada noite você apresenta um relatório para o evangelista. Olha, nessa noite chegou isso, nessa noite aconteceu isso, aconteceu assim. Gente, isso é organização, tá? Uma outra coisa, como receber as visitas de maneira inesquecível. Lembra da história da rainha de Sabá? Segunda Crônicas 9, 1 a 12, tem a história lá. Não vou falar ela para você. Mas a rainha de Sabá, Jesus vai falar dela lá no livro de Mateus. Ela foi salva pela visita que ela fez para Salomão. Então, como fazer com que as visitas elas se tornem, ela veja aquilo como algo inesquecível na vida dela? Presta atenção agora. A presença de visitantes nos cultos e programações é algo muito, não é algo especial, é algo muito especial e essencial na igreja. Agora, olha só por quê. Afinal, os visitantes são como frutos de uma árvore que não para de crescer, e sua presença, a presença de visitantes assíduos na sua igreja, significa que, felizmente, graças a Deus, a árvore, a igreja, ela está saudável. Observe que quando visitas entram na igreja, quando elas estão na igreja, quando ela tem uma rotatividade de visitantes na sua igreja, significa que essa igreja está num processo, e essa igreja está caminhando cada vez mais para salvar mais pessoas. Agora, olha só que interessante. Eu quero até pontuar com você uma coisa muito interessante. Olha só. É preciso saber que, para ter visitas, o que é necessário fazer, gente? Convidar, fazer um convite especial, para convidá-las. A recepção só vai ter quem recepcionar se algo foi feito previamente, gente. Se a gente não convidar as pessoas. Se você parar para pensar numa estatística, a maioria das pessoas vão para a igreja porque elas foram convidadas por um amigo. Então, para isso, distribua convites ou convide amigos para o programa. Vai lá, você convida o seu vizinho, mas você não pode chegar lá e falar assim: olha, eu vim convidar você porque vai ter um programa. Não! Eu vim convidar você porque vai ter o melhor programa da nossa igreja. Vai ter uma campanha de evangelização, vai ter uma campanha de estudo da palavra de Deus. Deus vai fazer um milagre na sua família. Olha a empolgação. Se você não chega empolgado para convidar, quem é que vai no seu convite? Você tem que estar empolgado, gente. Afinal de contas, nós pregamos a verdade. Como nós pregamos a verdade, nós temos que falar com convicção dessa verdade, tá? Então vamos lá. Mas atenção, é preciso saber receber bem os visitantes. Não basta só convidar. Aqueles que estão na recepção precisa receber bem eles, a fim de que eles retornem posteriormente e se tornem futuramente membros da igreja. Agora, olha só, uma perguntinha só para nossa reflexão. Eu quero que você imagine, pense agora, como é a recepção de visitantes na sua igreja. Os membros possuem uma cultura de acolhimento dentro da igreja, abraçam, sentam perto, sabe? Como é que está a recepção da sua igreja? Recepção não é só na porta. Recepção também ela é dentro, tá? Lá dentro, quando ela senta, ela fica sozinha lá, isolada. Você não acolhe ela. Os membros possuem uma cultura de acolhimento dentro da igreja ou não? Para reflexão. Geralmente, olha só, os visitantes participam de apenas um culto e não voltam mais. Você já fez esse diagnóstico? Na sua igreja, aquela pessoa que já foi convidada há muito tempo não voltou mais? E isso é um problema. Precisa identificar esse problema. Todos esses fatores dependem diretamente da forma ou do método, como você recepciona, como a recepção sua inicial ela é executada. Consegue perceber a importância desse aspecto, gente? Você consegue entender que a pregação lá dentro ela só vai acontecer
Aliás, a pregação ela começa lá fora. Mas quando o pregador abre a palavra lá dentro, é porque as pessoas já entraram com o coração aberto para receber a mensagem. Tá? O cultivo de boas práticas de recepção, acolhimento e boas-vindas deve estar intrínseco. Isso deve ser algo permanente na sua igreja. Não deve ser só para o evangelismo feminino, não. Isso deve ser algo permanente. A recepção na sua igreja deve ser algo permanente. Uma igreja que quer crescer, ela faz isso com qualidade. Ela tem que crescer em quantidade, mas ela vai crescer também em qualidade quando ela faz isso, tá? Uma outra coisa que nós vamos trabalhar agora é sobre a hospitalidade, como que você valoriza essa hospitalidade. Olha como que era a igreja primitiva. A igreja primitiva, a hospitalidade dela era algo fundamental. Por quê? Porque os cultos eram feitos nas casas e não em templos específicos como é hoje, o que veio a se consolidar apenas tempos depois. Essa virtude se caracteriza como algo indispensável para que, enfim, a igreja pudesse se mover em comunhão e crescimento. Agora, olha só, não se esqueçam. Ei, gente, se você tiver com sono, agora não é hora de você cochilar. Olha só isso aqui. Não se esqueçam da hospitalidade. Por quê? Porque foi praticando a hospitalidade que alguns, sem saber, acolheram anjos. Na tua igreja pode estar entrando um anjo lá que você não deu a ele um bom atendimento. Já parou para pensar o que é isso? Já parou para pensar qual é a expressão, qual é a profundidade dessa expressão? Agora, olha só. Tendo em vista que a igreja é a casa de Deus, nosso Pai, cabe a nós, embaixadores do reino, fazer com que os recém-chegados verdadeiramente se sintam em casa, sem constrangimento ou desconforto. Ei, gente, vou falar uma coisa para vocês. Eu estava num local, há muito tempo atrás, que tinha lá uma visita que estava sentado na igreja, lá no banco, na cadeira, na igreja, com dois, três filhos, com dois filhos. E o irmão chegou e falou assim: você é nova aqui na igreja? Sou. Ah, já deu para perceber. Mas por quê? Porque você está sentado no meu banco. Gente, isso não. Meu Deus, não é possível uma coisa dessa. Ele ainda fez a questão de perguntar se a pessoa era visita. A pessoa falou assim: eu sou nova aqui, estou vindo pela primeira vez. É, deu para perceber, porque você está sentado na minha cadeira. Gente, para pensar o que é isso. Tá? Então, Deus manda as pessoas e a gente afasta as pessoas. Nós somos embaixadores do reino de Deus. E, como embaixadores do reino de Deus, precisamos fazer com que as pessoas se sintam em casa, sem constrangimento ou desconforto. Uma outra coisa, a recepção ela precisa ser algo inesquecível. Agora, olha só que interessante, presta bem atenção nisso. Aqui, a primeira coisa que as pessoas vão se deparar ao chegar na igreja, certamente é a porta da igreja. A porta principal dela. Ela não vai entrar na lateral, ela não vai entrar pela porta do fundo, ela vai entrar na porta da frente. Lá ela espera ser recebida, ao menos com gentileza e cordialidade. E isso é o básico, tá? Isso é básico. Agora, olha só. Cumprimentar as pessoas, você deve fazer com um sorriso. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu me lembro de uma pessoa que, que já faleceu já há um bom tempo, e eu me lembro que um dia eu cheguei na igreja dela, dessa pessoa, ela não estava muito bem aquele dia. Não estava muito bem, estava com os olhos lacrimejosos, estava conversando com uma outra pessoa, mas quando ela percebeu que uma família toda estava entrando na igreja, e essa família não era adventista, automaticamente, logo ela enxugou as lágrimas que estavam no olho dela e logo ela já teve um sorriso abrangente assim e foi lá e abraçou a família. Adivinha o que aconteceu com aquela família, gente? Toda ela foi batizada. Toda ela foi batizada. Eu vi assim uma mudança tão rápida assim, aquilo me chamou muito a minha atenção.
Então, gente, lá na recepção da igreja não pode ter gente descuidado, deixando as pessoas passarem. Cumprimente as pessoas com um sorriso, com uma postura simpática, um belo aperto de mão faz toda a diferença. A recepção começa na porta e é nela que as primeiras barreiras são destruídas. Afinal, mesmo que muitas pessoas já cheguem na igreja com desejo de necessidade, muitas outras entram pela porta sem querer realmente fazer isso, ou não tem necessidade alguma. Às vezes a pessoa entra lá, eu entrei aqui, é porque eu vim aqui convidado por alguém, mas quando você recepciona ela, ela fala, opa, aqui tem gente que tem um carinho diferente, um cuidado diferente. É ali, na porta, que a primeira impressão ela é arquitetada. Se fosse você no lugar dos visitantes e sua igreja te recebesse da forma como atualmente recebe as pessoas, como você se sentiria? Olha a pergunta. Analisa, pensa na recepção da sua igreja. Se fosse você que estivesse chegando nela pela primeira vez e as pessoas recebessem você como recebem hoje, você se sentiria bem? É para analisar, é para pensar, tá? Então vamos lá. Quando você aperta a mão de uma pessoa, a pessoa já faz um pré-julgamento imediato sobre você. O seu nível de confiança aumenta, ou ela diminui, ou ela desaparece. Nicholas Boltzmann ele fala sobre isso. Então, no aperto de mão tem muita coisa que pode acontecer. Um aperto de mão deve ser firme, rápido, respeitoso e sem muito, aliás, respeitoso, não muito firme e definitivamente não muito frouxo. Observe isso. Não muito firme e nem muito frouxo. Então você tem que ter uma medida exata para poder apertar a mão das pessoas, tá? Uma outra coisa agora, olha só. Muito depende da maneira em que vos aproximais daqueles a quem fazeis visita. Olha o que Ellen White fala. Podeis pegar de tal maneira na mão de uma pessoa ao saudá-la que lhe conquisteis a confiança imediatamente, ou de modo tão frio, que ela pense que tendes por ela nenhum interesse. Observe que no aperto de mão dá para perceber se você vai com a cara daquela pessoa ou não. É muito interessante isso, gente. Olha o que Ellen White fala. Ali você já pode demonstrar o seu sentimento para aquela pessoa. Uma outra coisa, surpreenda os visitantes com um presente. Quem não gosta de ganhar um presente, não é verdade? Agora, olha só, o presente que você pode dar para essa pessoa, ela vem dentro de uma outra ideia. Observe que nada é aleatório. Você está fazendo isso como um ato de amor, é claro, um ato de abraçar essa pessoa, mas também é um ato bastante estratégico. Tá? Nada que acontece num programa evangelístico é acaso, tá bom? Uma outra coisa, pode ser um pequeno livro, você pode dar um livrinho para essa pessoa, ou você pode dar um devocional, um bloco de anotação, uma caneta personalizada. Todas essas coisinhas são ideias ótimas. Eu estava fazendo acho que uma semana na igreja da Sonilza, esposa de um dos nossos obreiros, que eu vi lá eles dando uns presentinhos bem sutis ali para as visitas. Isso é muito bom. Além dos presentes, dos brindes que nós levamos, ainda tinha ali algumas coisinhas a mais para as visitas. Isso alegra o coração delas, tá? Então é muito importante a gente trabalhar com a questão de dar um presentinho para as pessoas. Além disso, o presente deve ser um item para que eles se lembrem da igreja. Não dê um chocolate para eles ficar com dor de cabeça. Às vezes vai dar um chocolate para um diabético. Gente, presta atenção. Dê um presentinho que caracteriza a igreja. Quando ela caracteriza a igreja, ela vai para casa e vai lembrar da igreja quando ela vê o presente. Tá? Então, personaliza uma caneta, personaliza um broquinho. Eu acho muito interessante a Prokésia que ela faz tudo aqui para a gente. Olha só. Ela pega essa caneca
e ela personalizou a caneca aqui, tá vendo? Aqui, olha, a mesma coisa que está no slogan da camisa está na caneca. Porque toda vez que eu vou tomar qualquer coisa nessa caneca, eu lembro da Prokésia. Eu lembro que ela tem um objetivo com a caneca. É isso, gente. Tá? Não faça algo aleatório, faça algo propositadamente, com propósitos, tá bom? Uma outra coisa bem interessante, presta atenção nessa imagem desse rapaz aqui, olha. Eu vou até tirar aqui, só para você ver. O que ele está fazendo aqui, gente? Orando. Esse rapaz está orando aqui. Equipe de oração agora. Vamos falar sobre a equipe de oração durante o programa do evangelismo, tá? Se você já quiser organizar já desde agora a equipe de oração, pode fazer isso, tá? Já pode começar a jejuar. Gente, agora é hora de você jejuar, orar pelo seu filho que está afastado, por uma pessoa que está afastada há muito tempo da igreja. Agora é hora de movimentar a equipe de oração, gente. Mas como eu estou falando do programa em si, a equipe de oração no programa ela é essencial. Por quê? Olha só o que Ellen White ela cita aqui para gente pensar e meditar. Olha só o que ela diz. Solicitai orações pelas almas por quem trabalhais. Apresentai-as perante a igreja como objetos de súplica. Gente, a partir de agora, você tem que ter essa lista de nomes de pessoas que você quer ver ela no programa. E já começar a orar por elas no sábado, na quarta, no domingo. Ter esses nomes todos, orando por esses nomes todos os dias de culto. Tá? Trazer essa listagem no domingo, na quarta, no sábado. A partir de agora, já orar por elas. Tá? Apresentai-as perante a igreja como objetos de súplica. Sabe, ao invés de nós fazermos esses cultos de quarta-feira, onde você só fala do seu problema, traga pessoas que precisam ser salvas. Nós falamos dos nossos problemas e Deus conhece os nossos problemas. Não tem problema nenhum de você expressar o seu pedido de oração para Deus. Mas agora, gente, vamos focar no seu filho, naquele vizinho que não conhece Jesus. Vamos levar esses nomes, gente, e orar por eles. Colocar eles dentro de uma câmara de oração e orar por eles. Mas dentro do programa, é necessário que a gente faça isso. Será justamente o que a igreja necessita para ter sua mente desviada de suas pequenas e prediletas dificuldades. Sabe, a igreja tem dificuldades, a igreja é deficiente, a igreja tem as suas limitações, mas quando a gente começa a orar pelas pessoas, a gente esquece dos problemas da igreja e começa a focar nas pessoas que vão ser salvas para Jesus. Sentir grande fardo pessoal interesse por uma alma que esteja prestes a perecer. Quantas pessoas estão prestes a perecer? Então é necessário que a gente faça isso. Agora, olha só o que ela diz mais. Selecionai uma nova alma. E ainda outra, coloca ali um nome, outro nome, buscando diariamente guia de Deus em suas mãos, depondo tudo em fervente oração. E trabalhando na sabedoria divina. Trabalhando é o quê? Não só ore por ela, mas vá à casa dela, convide ela, fala para ela que Deus tem algo importante para falar para ela, que Deus quer salvar a família dela, que Deus quer ver ela no céu. É isso que a gente tem que fazer com empolgação. Ao fazer isto, vereis que Deus dará o Espírito Santo para convencer a pessoa. Convencer do quê? Do pecado, da justiça e do juízo, e o poder da verdade para convertê-la. Oh, glória a Deus, aleluia. Isso é fantástico, gente. Agora, olha só, para isso, faça isso, gente. Também tenha uma equipe de oração. O Ministério da Mulher precisa ter uma equipe de oração, tá? Organizar uma sala, isso no programa, tá? Organize uma câmara de oração, uma sala e uma escala prévia para a corrente de oração no momento do programa, tá? Uma outra coisa, convidar os participantes para orar antes. Não deixa para fazer isso lá dentro da igreja. Convide essa pessoa para orar antes, durante e depois da reunião, tá? Então, ele precisa estar já entrar na igreja sabendo que ele vai orar.
tá? Para ele não ser pego de surpresa ali, tá bom? Levar a lista dos nomes dos interessados para que esta pessoa ore. Ela não vai lá para a câmara de oração sem nada. Ela vai para a câmara de oração levando os nomes das pessoas. Tá? Isso é fantástico. Estruturar a saída dos que estão escalados para orar. Que não fica aquele tumulto. Saia devagar, mansamente, sorrateiramente. 3, 2, 4 pessoas por noite já é o suficiente. Mas pessoas que oram pelos nomes, ora pelo pregador, ore para que a palavra faça diferença na vida daquelas pessoas. Mas leve a lista de interessados para a Câmara de Oração. E outra coisinha também, muito importante, contar no final. Olha isso aqui, gente. Contar no final como foi a experiência de estar orando pelo pregador e pelas pessoas. Chama essas 5 pessoas que você escalou e pergunta para ela como é que foi a experiência de você estar orando, tá? Pergunte para ela, tá? Porque é o que ela vai falar, como ela se sentiu lá dentro, que vai fazer a diferença também. Uma outra coisa, olha só o que Ellen White fala de John Knox. Olha só o que ela diz. Se tivermos o interesse que John Knox teve quando pleiteou perante Deus em favor da Escócia, teremos êxito. Ele clamou: dá-me a Escócia, senão eu morro. E se nos lançarmos à obra e lutarmos com Deus, dizendo: eu preciso conquistar almas, conquistar pessoas, jamais desistirei da luta, veremos que Deus considerará com favor nossos esforços. Observe que Deus trabalha mediante os nossos esforços. Deus está esperando você. Deus está esperando você ter uma iniciativa. E isso é fantástico. Agora, olha só isso aqui, gente. Eu quero falar com vocês sobre isso. A equipe de louvor, tá? Equipe de louvor. Uma equipe de louvor também tem que ser organizado. Organizar um grupo dos melhores cantores, cuja voz possa guiar a congregação. Gente, para cantar não pode ser qualquer pessoa. Para cantar, você tem que ter os melhores cantores. Os melhores, aqueles que ensaiam. Olha o que ela vai dizer. Depois, todos quantos queiram se unam com eles. Os que cantam devem esforçar-se para cantar em harmonia. Devem dedicar tempo para ensaiar. Não sou eu só que estou falando, eu não estou falando isso, não, gente. É Ellen White que está falando, é o Espírito de Profecia. Você deve dedicar tempo para ensaiar os louvores. Então você não vai chegar lá, gente, que música que você quer cantar? Não, não. Você não vai chegar lá perguntando para a congregação. Você vai chegar já com os hinos, todos eles previamente ensaiados, tá? De modo a pregarem esse talento ou a empregarem esse talento, empregar esse talento para a glória de Deus, tá bom? Uma outra coisa, um culto, um programa de louvor tem que ser bem dirigido. O ministro de canto não deve designar hinos para serem cantados enquanto não estiver certificado que os mesmos são familiares aos que cantam. Não pode chegar na igreja cantando um hino novo para a igreja. A igreja não sabe o hino e ele quer cantar esse hino porque ele sabe cantar. Não, não, não. Tem que ser um louvor que a igreja saiba, tá? Que a igreja cante junto. Uma outra coisa, uma pessoa capaz deve ser indicada para dirigir esse serviço, sendo seu dever, sendo seu dever, tá? Verificar que escolham hinos que possam ser entoados com espírito e com entendimento também. O canto é uma parte do culto de Deus, porém na maneira estropiada. Olha só o que Ellen White fala. Estropiada, porque é muitas vezes conduzidos, não é nenhum crédito para a verdade, nenhuma honra para Deus. Gente, isso é muito sério.
Isso é muito, muito, muito sério. Olha para a tela, olha para o que Ellen White escreveu no livro Evangelismo, página 508. Esse livrinho que eu tenho ele aqui, em minhas mãos, esse livro aqui. Olha o que ela escreveu. Ela escreve assim: o canto é uma parte do culto de Deus. Porém, de uma maneira desorganizada, estropiada, porque muitas vezes conduzidos, não dá crédito à Bíblia. O hino pode destruir a verdade da palavra de Deus. Gente, isso é muito sério. Em seus esforços para alcançar o povo, os mensageiros do Senhor não devem seguir as maneiras do mundo. Ah, vamos colocar aqui, sabe, vamos fazer aqui um showman aqui na frente da nossa igreja. Não, não, gente, você não deve seguir as maneiras, os métodos do mundo. Você não deve fazer isso, tá? Você não deve ter aquela ideia fechada, vou trazer as coisas lá do mundo para. Não, olha só o que ela fala mais. Nas reuniões não devem depender de cantores do mundo, nem de exibições teatrais para despertar o interesse. Ah, vou trazer aqui um cantor gospel aqui do mundo aí que canta bem. Não, gente, não é. Olha o que ela está falando. Não devem depender de cantores do mundo, nem de exibições teatrais para despertar o interesse. Vou fazer aqui um show aqui dentro da nossa igreja. Gente, temos que ser coerentes com a nossa verdade e também com o que diz o Espírito de profecia, tá? Reunir cantores que cantem com espírito e com entendimento. Os que fazem do canto uma parte do culto divino devem escolher hinos com música apropriada para a ocasião. Gente, observe, se você está fazendo um evangelismo, você está pregando a palavra de Deus, você não está fazendo um treinamento, porque, olha, você não pode colocar um hino, um louvor que vai falar de treinamento, olha, você tem que trabalhar para Jesus. Não, não é esse o louvor, gente. Você tem que escolher hinos apropriados para a ocasião. Eu estou cansado de ver alguns louvores que nós ouvimos dentro da igreja no evangelismo, que vai falar que você tem que trabalhar para Jesus. Não, gente, agora não é hora. Agora é hora de fazer com que a palavra seja harmoniosa com o espírito do programa. Não notas de funeral. O hino não deve ser hino que faça com que as pessoas venham dormir sentados, tá? Porém, melodias alegres e todavia solenes. A voz pode e deve ser modulada, suavizada e dominada, tá? O cantor não deve ser aquele que fica gritando lá na frente, mas a voz dele tem que ser uma voz suave. Um ato de adoração é como a oração. O cântico, como parte do culto religioso, é um ato de adoração, tanto como a prece. O coração deve sentir o espírito do cântico, a fim de dar a este a expressão correta. Tá bom? Evangelismo infantil, gente. Olha aqui agora, não poderia deixar de falar disso. Olha que top, olha que linda imagem. Evangelismo infantil, Espaço Kids. Isso é fantástico, gente. A gente não pode esquecer das crianças. Olha só que imagem fantástica. Não podemos esquecer das crianças. Evangelismo infantil. Atender as crianças é a parte como uma classe especial, tá? Ter um lugar reservado para elas. Ter uma escala de professores ou professoras que serão responsáveis por elas. Sabe, que vai conseguir estar com elas do começo até o final, tá? Uma outra coisa, atenção, levem para as salas somente crianças de 8 anos para baixo, pois as outras, com idade acima desta, já podem assistir o programa com os adultos. Formar um coral infantil é uma sugestão, tá? Em algum momento, realizar, para que ela possa se apresentar em algum momento, realizar uma apresentação musical, tá? Agora, olha isso aqui. Presta atenção nisso. Evangelismo, visitação pós-término do culto, ou pós-término do programa, tá? Olha só que fantástico que a Ellen White fala.
Havendo o ministro apresentado a mensagem evangélica do púlpito, sua obra apenas está começando. Pregar no púlpito a sua obra apenas, a obra de Cristo apenas está começando. Resta-lhe fazer o trabalho pessoal. Cumpre-lhes visitar o povo em casa, conversando, orando com eles em fervor e humilde oração. Mantenha o contato com as visitas assim que o programa terminar. Observe que quando você vai comprar alguma coisa na loja, e você deixa o seu e-mail, deixa o seu WhatsApp lá, quando você chega em casa, você abre o seu e-mail, tem lá uma mensagem da loja. Por que que a gente não faz a mesma coisa com os nossos programas? O que que a gente tem que fazer? A gente tem que mandar uma mensagem. Para isso, escale alguém que possa enviar mensagem de agradecimento por ela ter visitado a igreja. E também convidando-a ou convidando a retornar novamente. Isso é essencial, gente. Tá? Agora, olha só o sétimo item. Nós já estamos para a parte final. Evangelismo, programação, batismo, mestre de cerimônia e etc. Olha só que interessante. Tenha responsáveis, ou uma pessoa responsável pelos batismos. Responsável para encher e aquecer a água do tanque de batismo. Gente, vou falar uma coisa para você. Essa questão de aquecer a água aqui tem tudo a ver de um preparo com o aquecedor. Tem que tirar o aquecedor da água momentos antes. Já aconteceu do pastor entrar no tanque e o aquecedor está lá dentro do tanque. Isso não pode acontecer. Já aconteceu também de tirar o aquecedor com o aquecedor ainda na tomada e acontecer de o aquecedor encostar no chão e queimar as coisas do chão, gente. Não vamos tacar fogo na igreja, por favor. Tá? Então, tenha um responsável para encher e aquecer a água do tanque de batismo. Verificar se o tanque está em perfeita condição e decorar o tanque. Gente, por favor, o momento do batismo é algo especial demais para a gente fazer de qualquer maneira. Todos os itens do programa é essencial. Esse é muito mais que essencial. Faça uma verificação para ver se não tem furos no tanque, se não está vazando a água. Decore o tanque também, tá? Ter toalhas reserva caso o batizando esqueça dele. Tenha uma toalhinha reserva, tenha ali um chinelinho reserva, ou um pente ali para a pessoa pentear o cabelo depois, tá? Ter diáconos, escale. Tem uma equipe de diáconos e diaconisas escalados para auxiliar o batizando, tá? Providenciar os certificados e roupões de batismo. Quem fará o voto batismal? Não, não, acho que vamos escolher fulano. Não, gente, escolha no momento, aliás, escolha antes. Não vá fazer as coisas todas atropeladas ali. Checar o pastor oficiante, tá? Se está tudo ok, se está tudo certo também. Tudo isso faz parte. Agora, olha só o que Ellen White fala sobre a questão do batismo, tá? Fazendo do batismo o sinal de entrada para o seu reino espiritual, Cristo estabeleceu como condição positiva a qual tem de atender os que desejam ser reconhecidos como estando sob jurisdição do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Antes que o homem possa obter abrigo na igreja, antes de transpor mesmo o limiar do reino espiritual de Deus, deve receber a impressão do nome divino, o Senhor, justiça nossa. Isso é fantástico. Os que, ao iniciar a carreira cristã, são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, declaram publicamente que renunciaram ao serviço de Satanás e se tornaram membros da família real, filhos do celeste Rei. Oh, glória a Deus! Agora, para nós irmos para a parte final, ela vai dizer assim: olha só, a conversão de almas a Deus é a obra mais grandiosa e elevada em que os seres humanos podem empenhar-se. Na conversão das almas se revelam a tolerância de Deus, seu amor incomensurável, sua santidade e seu poder. Recolhei os interessados. Muitos olham anelantes
para o céu. Em todo o mundo, homens e mulheres olham atentamente para o céu, de almas anelantes de luz e indagações. Muitos estão no limiar do reino, esperando somente serem recolhidos. Oh, glória a Deus. Aí ela diz assim: ide, ide em busca dos perdidos. Ao nos empenharmos de todo o coração na obra, estamos estreitamente aliados com os anjos. Somos co-obreiros dos anjos de Cristo. E há uma afinidade entre o céu e nós, uma afinidade santa e elevada. Oh, glória a Deus. Gente, vou falar uma coisa para vocês. Todas essas dicas, apesar de todas elas serem estar bem estruturada aqui, ainda pode acontecer coisas que podem fazer com que o programa seja dado como algo que deu errado. É necessário que a gente preste o máximo de atenção possível, porque tudo depende de uma harmonia, como diz Ellen White. Eu já terminei a palestra, mas eu quero dizer para vocês uma coisa muito importante que está dentro do meu coração. Se Deus é um Deus de ordem, ele não espera menos do que isso na sua igreja. Sabe? Não importa se você vai reunir todo o distrito ou se vai ser só numa igreja local, não importa. Se você se dispôs a fazer esse programa, a fazer com que o evangelismo aconteça na sua igreja, não faça ele de qualquer jeito. Não faça ele de qualquer jeito. Ah, vou escolher um pregador qualquer. Não, não faça isso, gente. Tudo tem que estar em plena harmonia, em plena harmonia, para que Deus possa trabalhar, para que Deus possa agir no coração dessas pessoas. Porque não basta um pregador pregar se ele não está comunicando a verdade para as pessoas. Muitos há que entram na igreja, saem da igreja e não entenderam nada do sermão, não entenderam nada da mensagem. Sabe por quê? Porque o som estava errado, porque houve muita conversa dentro da igreja, as músicas foram barulhentas. Tudo isso o diabo faz para que as pessoas não entrem em contato com a verdade. Então, cabe a nós nos organizarmos para fecharmos as brechas, para não deixarmos brechas para que o inimigo trabalhe. Ele está de olho, ele está à espreita, observando para ver se nós vamos fazer o trabalho de Deus relaxadamente. E se nós fazemos o trabalho relaxadamente, o trabalho de Deus, de uma maneira desorganizada, Deus vai cobrar caro de nós. Se nós estamos dispostos a fazer a obra de Deus, façamos ela de uma maneira coerente. Vamos ainda errar? Talvez, mas vamos errar sempre tentando fazer o nosso melhor. Que Deus abençoe a todos vocês. Que essa palestra, talvez ela tenha sido um pouco cansativa, mas ela é primordial para que a verdade da palavra de Deus ela entre dentro do coração dessa pessoa e transforme ela para a eternidade, tá? Para a eternidade. Posso fazer uma oração ou só no final? Sim, podemos fazer orações. Israel, muito obrigada. Quantas informações, quantas dicas para que, ao fazermos esse trabalho do Senhor, que nós colocamos em nosso coração, nós possamos fazer com harmonia, com alegria e da melhor forma, assim como Ele espera. Ele não espera menos de nós, né? Eu gostaria, Israel, que você encerrasse com uma oração, mas eu gostaria que você, na sua oração, incluísse. Nós temos alguns pedidos aqui no chat, eu vou mencionar, e você menciona esses pedidos em sua oração, para que o Senhor atenda conforme a vontade dele. Muitos pedidos são referentes à família. Então, a Maria Santana pede em favor de sua irmã, a Karen pela família do seu esposo, que está enlutada, a Cida pede por George, que está desaparecido, a Ana Cássia pede pelos interessados da Vila Assunção, a Ruth pede
pelo irmão que sofreu um acidente, a Rosane também por seu filho, a Juliana por seu filho, a Sandra pela sua saúde, e muitos são os pedidos, a Maria Raimunda por sua família e seus pais, a Juliana também por sua saúde, a Fátima por seu filho e a Cris pelo seu casamento. E eu tenho certeza que muitos pedidos não foram expostos aqui, mas ficaram no coração. Então, coloque esses pedidos é, nas mãos do Senhor, que Ele sabe o que é melhor para cada um, né? Amém. Então, muito obrigada, Israel, por compartilhar essas informações tão importantes. Eu tenho certeza que foi um crescimento muito grande para o Ministério da Mulher, que daqui 20 e poucos dias, que está faltando o início mesmo, nós possamos estar bem preparados. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção em cada igreja que se propôs a fazer esse evangelismo. Eu fico aqui, você está falando e eu fico pensando aqui o quanto às vezes nós falhamos e ainda assim Deus ainda é misericordioso com a gente. Nós às vezes falhamos, não dando o nosso máximo, não fazendo as coisas como está aqui no Espírito de Profecia, está Ellen White falando como Deus requer de nós, né? E às vezes nós não damos ouvidos, mas uma coisa é certa, uma coisa é muito certa. Deus é muito paciencioso com a gente. Ele é muito misericordioso conosco. Mas até quando nós ainda seremos dependentes só da misericórdia de Deus e não iremos fazer as coisas coerentemente como Deus pede? Sabe? A recepção da igreja, muitas coisas que foram ditas nessa palestra são primordiais para nós, porque às vezes entra gente dentro da igreja e ela entra e sai, vai embora, e a gente nem percebeu que ela entrou e saiu. Dentro de uma loja, quando você está na vitrine da loja, olhando ali fora, na rua, já tem alguém olhando para você ali dentro já para não deixar você ir embora. Por que que a gente não faz o mesmo? Por que que a gente não presta mais atenção nessas pessoas que entram e elas saem? Elas entram lá trazidas pelo Espírito Santo. É Deus quem leva essas pessoas. E eu agradeço muito a Deus pela oportunidade. Eu quero agradecer a você, agradecer a o seu convite, né? E estamos aqui sempre para dar a nossa contribuição a um ministério tão eficaz, porque a Bíblia vai dizer que Jesus era dependente das mulheres para que o seu ministério pudesse acontecer como aconteceu. Ellen White fala sobre isso. Então, estamos aqui para não só darmos a nossa contribuição, mas darmos aqui as mãos, os pés, os braços. Você pode utilizar como você quiser, para que a gente possa dar a nossa contribuição sempre, 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 sempre. Tá bom? Talvez eu não lembre de todos os pedidos agora na oração, mas eu vou fazer uma oração pedindo para que Deus possa é, atender esses pedidos todos de uma maneira que cada um possa ser colocado dentro de um cofrinho no coração de Deus, tá bom? Vamos orar? Querido bom Deus, nosso Pai. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, nós temos projetos, temos sonhos de ver, Senhor Deus, muitas pessoas aqui no campo da APE se entregando a vida ao Senhor. Mas, Deus, há uma luta interna dentro da nossa casa. Há pessoas, Senhor Deus, que estão desaparecidas, há pessoas enfermas, há, Senhor Deus, muitos soldados e soldadas do Senhor que estão, Senhor Deus, passando pelo vale, estão com dificuldades em casa. Há pessoas que talvez estão desempregadas. Há pessoas, Senhor Deus, que não têm, às vezes, condições, ó Pai, dignamente de colocar o pão de cada dia em casa. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, que o Senhor possa fortalecer as famílias, possa fortalecer os interessados que estão nas mãos dos obreiros. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, que o Senhor possa trabalhar agora, Senhor Deus, fortemente dentro desse propósito que foi colocado no nosso coração. Que o Senhor possa, Senhor Deus, abençoar os pastores nos distritos, cada um deles, Senhor Deus, que estão ali empenhados em ver pessoas entregando a vida ao Senhor. Ó Deus, eles também têm outros desafios,
Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, cuida dos nossos pastores, cuide, Senhor Deus, das líderes, cada uma delas, em cada lugar que elas estão, Senhor Jesus. Abençoe, Senhor Deus, os propósitos que estão no coração de cada uma delas, que é realizar ali a campanha de evangelismo feminino. Ó Deus, que esta campanha seja a melhor das campanhas que já tivemos nesses períodos que iniciou o evangelismo feminino, que nós não venhamos ver só 250 pessoas sendo batizadas, mas 250 pessoas transformadas para o teu reino. Ó Senhor Deus, que o Senhor possa abençoar, fortalecer todos esses soldados e soldadas do Senhor que estão passando por problemas, para que esses problemas, Senhor Deus, não venham de maneira alguma ser um empecilho para que algo não venha acontecer com essa pessoa ao não se envolver na tua obra. Ó Deus, que apesar dos problemas, que apesar de todas as coisas, todos nós possamos nos envolver para que o Senhor, primeiramente, possa salvar as nossas vidas, para que nós possamos ser um canal de bênção na vida de outras pessoas. Abençoe a nossa líder máxima, a professora Késia. Ó Deus, uma pessoa dedicada, uma pessoa empenhada, Senhor Deus, no ministério do Senhor. Abençoe também o nosso presidente, o pastor Paulo Fernandes. Ó Deus, ele como o nosso líder maior, também, Senhor Deus, é um ser humano como um de nós. Também tem as suas fraquezas. Ó Deus, que o Senhor possa cada vez mais tomá-lo em tuas mãos de amor, para que ele continue sendo o nosso líder, Senhor Jesus. Abençoe a Proquese, abençoe todas as líderes, abençoe todos os pastores, todos os obreiros bíblicos, abençoe todas essas missionárias, porque elas são missionárias, Senhor Deus, não só do ministério feminino, mas são missionárias em tempo integral na obra do Senhor, e ainda tem que cuidar do lar também, ó Deus, abençoe o lar de cada uma delas, abençoe, Senhor Deus, os seus esposos, abençoe seus filhos, abençoe a todos nós. Mas, Deus, perdoa os nossos pecados. Se nós errarmos, Senhor Deus, que o Senhor possa ter misericórdia de nós. Mas nós não queremos errar, queremos dar o nosso melhor sempre. Então, para isso, Senhor Jesus, nos ajude. Purifica-nos, nos batize com o poder do Espírito Santo, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Gente, foi muito bom, hein? Nossa, os ensinamentos. E um abraço para vocês. Semana que vem, às 19h30, nos encontraremos para o quarto treinamento. Beijo grande no Abraço. coração. Feliz sábado.